eu desisti do crochê porque eu achava que o crochê era uma coisa brega, que ninguém usava, os jovens não usavam naquela época. Eu comecei a sentir um nem tudo a gente precisa jogar fora. Ela tem problema com isso, ela joga tudo fora. Eu não tô usando, vou jogar fora. Coisa que a gente tá usando, você joga fora. Né? Paciência. Hoje é dia de ir no salão para arrumar meu cabelo. Decidi pintar há um mês atrás e gostei e também não gostei muito da cor e decidimos voltar para o loiro, quando eu tinha cabelo loiro, né? Mas antes eu quero conversar sobre um insight que eu tive hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu coloquei um vídeo no Instagram onde mostrava um pai ensinando a filha a crochetar. E aquela história foi tão interessante porque ele conta que a mãe dele viveu por muito tempo sustentando a família com o crochê e que ela ensinou alguns pontos para ele e também durante um tempo ele também usou a arte do crochê para se manter na vida. Isso me remeteu a um tempo da minha vida. Minha mãe também me ensinou a fazer crochê. Eu não gostava muito, mas me ensinou os principais pontos do crochê. Uma tia minha que também ajudou bastante, porque ela veio para minha casa para ensinar também, e a gente criou um certo tipo de competição de quem terminava uma peça primeiro. E claro, como eu sou uma boa competidora, eu competi com ela. Isso foi uma forma dela me incentivar a crochetar por um tempo. E isso foi na minha adolescência. Passou muitos anos, eu desisti do crochê porque eu achava que o crochê era uma coisa brega, que ninguém usava, os jovens não usavam naquela época. Após o meu casamento, depois de 6 anos aproximadamente, eu comecei a fazer faculdade e tinha uma colega de sala, tinha uma bolsa muito bonita de crochê. E quando eu perguntei para ela, ela falava, ó, minha mãe, ela vive da renda das bolsas de crochê. E eu falei, nossa, nesse momento eu já estava passando por um momento muito difícil da minha vida, apesar de ser concursada e todo mundo tem uma ideia de que ganha muito bem, mas como eu era a única renda da casa, a gente estava passando já por momentos financeiros muito difíceis. E aí eu pensei, poxa, se eu reaprender a fazer os pontos ou a interpretar os gráficos e quem sabe eu não consiga ter uma segunda renda para complementar dentro de casa. E foi através do crochê. Eu fui em um lugar e comprei um monte, porque eu sou extremamente exagerada, quando eu decido fazer alguma coisa, eu decido com muita força e não vejo os contras, só vejo os prós. E fui lá e comprei bastante linhas. E eu ia passar férias na casa de uma prima minha. E quando chegou lá, eu cheguei com a minha mala e a mala de linhas, porque eu achei que eu ia render muito nessa época fazendo crochê. E a primeira peça que eu fui fazer foi um bolero, que era uma junção, também foi mais difícil, né? Fiz uma junção de várias florzinhas, eram bicolores, e eu fiz aquele monte de flores. E chegou na hora de juntar, eu não fazia a menor ideia de como é que fazia a junção dessas rodinhas de flor para se tornar uma peça só. Eu pensei, bom, eu vou dar nozinhos. Peguei, cortei várias linhazinhas e fui lá com muito capricho e fui dando nó em cada um e tal. Chegou a hora de eu vestir e experimentar o bolero, que eu achei que estava no meu tamanho. Quando eu fui colocar, estava apertado. E imediatamente, quando eu quis muito que aquilo desse certo para eu começar a fazer a gola, né? Eu comecei a sentir um Era os nozinhos se soltando e eu perdi praticamente o trabalho todo. Não perdi porque depois eu descobri como é que eu fazia para juntar todas as flores e transformar no bolero, né? No casaco que eu estava querendo.
E foi um momento, ao mesmo tempo que foi frustrante, foi um momento muito engraçado, porque enquanto estava todo mundo ali assistindo a fazer meu primeiro empreendimento, que era fazer o bolero para mim, como teste, foi um momento de frustração e de risada, mas que a gente pode aprender também, inclusive nesses momentos. Eu dei um dia de pausa, porque eu fiquei bem chateada, e eu falei assim, eu não vou deixar isso me vencer, eu vou fazer esse crochê. E aí eu fiz, e deu certo. Passei muitos anos com essa peça de crochê, e logo depois eu me mudei para Goiânia, e eu vi que fazer roupa de crochê, eu ainda não tinha os vestidos, então eu falei assim, vou fazer tapete de crochê. E fiquei quase 5 anos fazendo tapetes de barbante, de crochê. Vendi para muitas amigas minhas, ia para o plantão enquanto as crianças estavam dormindo, enquanto ficava crochetando, e onde eu ia, eu estava sempre com uma linha de crochê, ou de barbante, fazendo. Dentro do carro, enquanto meu ex-marido dirigia, eu também estava fazendo crochê. Quando eu vi esse vídeo hoje no Instagram, foi muito significativo, porque me remeteu a toda essa história e um pouquinho mais sobre o crochê na minha vida e sobre todos os ensinamentos que se passam na nossa jornada, desde quando criança, adolescentes e todas as pessoas que passaram na nossa vida, desde os nossos pais, os nossos tios, amigos, pessoas também que a gente não foi tão interessante na nossa vida, que nos causaram dor, mas que de certa forma a gente acaba aprendendo com tudo isso. Há um tempo atrás, eu estava no ateliê e foi quando eu comecei a estudar sobre análise corporal. Eu ainda tinha muitas linhas daquela época e de outras épocas que sempre sobra um pouco de linha, né? No artesanato sempre sobra material. Então foi um momento muito difícil, muito pesado, onde eu tinha que decidir se eu queria ser artesã, analista corporal, se em algum momento na minha vida eu voltaria a fazer crochê, porque fazer crochê, eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas rápidas, então eu percebia que enquanto eu estava fazendo crochê, eu ficava com muita ansiedade de querer ver a peça pronta e isso estava me fazendo mal, no momento que eu estava vivendo no passado. E aí eu decidi pegar todas aquelas linhas e revistas e doar para outras pessoas. Só que, há uns dias atrás, a minha filha, caçula, viu alguns croppeds de crochê e daqui uns dias nós iremos fazer uma viagem, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas estamos programando uma viagem, e ela gostaria de estar com esse cropped de crochê. E eu falei, bom, se você quiser, a gente retorna ao processo de te ensinar a fazer crochê, porque eu tentei ensinar minhas filhas, mas eu não sou muito paciente para ensinar as coisas para as pessoas. É difícil ensinar a pessoa a pegar na agulha, pegar na linha, eu não tenho essa habilidade. E elas acabaram desistindo. E como eu também sou muito perfeccionista, quando elas faziam as carreiras delas de crochê, eu falava, desmancha, porque foi assim que eu aprendi. Desmancha, faz de novo, desmancha, faz de novo. E eu sei tudo que isso é frustrante. Mas isso também nos ensina a várias outras coisas. Não, essa conversa não é sobre apenas crochê, mas sobre tudo que a gente passa na nossa vida. E quando ela teve essa ideia de fazer o crochê, eu também pensei no meu passado. Eu relembrei, falei, nossa, realmente, lá quando eu já estava na fase casada e adulta, eu quis voltar a fazer crochê por um momento difícil que eu estava passando. E quando ela se propôs a querer fazer de novo, a querer reaprender a fazer crochê, eu me lembrei de mim. Porque existem coisas que enquanto a gente está na nossa fase adolescente ou no início da nossa juventude, a gente não tem muita paciência. Mas a gente aprende com o tempo que a gente consegue reaprender de uma forma diferente, porque a gente já tem novas ferramentas para aprender. E, enfim, nós vamos começar a aprender de novo a fazer essas peças de cropped, pelo menos para uso próprio, mas o que eu quero deixar nessa conversa final é que a gente não precisa abandonar algo que foi importante da nossa história para o novo. É claro que a gente vai caminhar para o novo, mas a nossa história nos trouxe até aqui. Então, no momento oportuno, aquilo que a gente aprendeu lá atrás vai fazer com que a gente desabroche, tenha novas metas, reaprenda, que volte, por exemplo, agora no momento, seja um momento de hobby ou de lazer, ou de um momento que vai me trazer mais um tempo com a minha filha, onde a gente vai aprender uma nova habilidade com ela e eu também, né, de olhar gráficos, ou de aprender a fazer uma peça
e a quebrar barreiras, sabe? Porque o que eu vejo é que quando a gente tem uma barreira, a gente tenta desviar dessa barreira. É claro que tem coisas que a gente tem que desviar, né? Mas muitas vezes a gente desiste e quando a gente está prestes a chegar em algum lugar, a gente desiste daquilo. Então é isso, o papo de hoje a gente não precisa abandonar quem a gente foi, porque uma vez vivido e uma vez visto, não tem como a gente deixar de ver e de desexistir. Claro que essa palavra não existe. Não tem como a gente desexistir aquilo que nós fomos. Está tudo aqui dentro de nós. E precisamos aprender a estar em paz com todo esse ser que se chama nós, ou eu. Espero que tenha sido importante e interessante para você. E se foi, manda para alguém que também faça sentido ou comente. E curte o vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo, mais. Precisei voltar só para complementar uma coisa. Lembra das caixas cheias de linha que eu dei para as outras pessoas? Pois é, eu também dei umas revistas muito importantes, porque eu achei que nunca mais eu ia querer fazer crochê. E aí eu fui dormir e fiquei pensando, ok, tem aquelas revistas, vai ser fácil eu voltar a ensinar minha filha. Só que aí eu lembrei, eu acho que eu dei as revistas, joguei elas fora. E no outro dia cedinho eu fui procurar e vi que realmente eu tinha dado tudo. Eu vou começar aos pouquinhos, de novo, a praticar crochê com a minha filha do zero. Porque as coisas que eu tinha, eu joguei fora. Ou seja, nem tudo a gente precisa jogar fora. Ela tem problema com isso, ela joga tudo fora. Eu não tô usando, vou jogar fora. Tem coisa que a gente tá usando, você joga fora. Paciência. Faz parte.